Vamos lá, a primeira questão aqui é a 21. Dois tipos de dispositivos de armazenamento que usam princípios diferentes para armazenamento são, e aqui tem a lacuna, que usa, aqui tem a lacuna e uma lacuna que usa e outra lacuna. Beleza, aqui você tem que saber diferenciar os tipos de dispositivos. Então você tem aqui na letra A SSD, né? E depois você tem aqui pendrive. Então SSD que usa pendrive, tá fora isso aqui. HDD, ele é o tipo de armazenamento que usa disco magnético. E o SSD é um tipo de armazenamento que usa memória flash. Essa aqui é o gabarito. São dois tipos de dispositivos de armazenamento que têm a mesma função. São os HDs, vamos dizer assim, das máquinas. Tem esse modelo aqui antigo que usa um disco magnético, como se fosse um disquinho mesmo, e com a agulha ali lendo as informações. E você tem o SSD, que é mais recente, mais atualizado, que ele usa memória flash e busca as informações através de dispositivos eletrônicos. Esse aqui é extremamente rápido. Isso aqui já é um pouco mais lento. O desempenho do SSD é melhor do que do HDD. Em termos de busca de informação, de abrir um programa, de inicializar o Windows, esse aqui é mais rápido. E essa é a principal diferença deles. Então aqui você... é a letra B o gabarito, tá? Próxima questão. Um usuário do Windows 10, por meio do explorador de arquivos, ambos em configuração original, decidiu trabalhar em duas pastas locais do seu computador. A pasta 1, contendo apenas os arquivos 1.txt e 2.txt, e a pasta 2, contendo apenas o arquivo 3.txt. O usuário acessa a pasta 1, seleciona os dois arquivos e pressiona Ctrl C. Então aqui ele enviou os dois arquivos, o 1 e o 2, para a área de transferência. Beleza, estão lá na área de transferência. Aí ele continua. Em seguida, acessa a pasta 2, seleciona o arquivo 3xt, então ele clicou em cima do arquivo 3, pressionou Ctrl X e, por fim, Ctrl V. Então, o que ele fez aqui? Aí ele estava na área de transferência, o arquivo 1 e o 2. Beleza. Quando ele foi para a pasta 2 e selecionou a pasta 3, ele deu um Ctrl X. Esse Ctrl X tirou fora os dois aqui da área de transferência, ele cancelou a ação aqui de copiar e jogou para a área de transferência o 3. O 3 está na área de transferência agora. E por fim ele dá um Ctrl V. Então o que ele fez? Pegou o 3, tirou da área de transferência e jogou de volta para a pasta 2. O que aconteceu aqui? Não aconteceu absolutamente nada. As pastas ficaram iguais. Aí, considerando que o usuário tem permissão para executar todas as operações e que quaisquer mensagens do sistema foram confirmadas pelo usuário, ao final todas as operações descritas na pasta possuem. Então a pasta 2, o que ficou na pasta 2, né? Os arquivos 1, 2 e 3 não. O arquivo 1, 2 não, ele ficou na pasta 1, né? Nenhum arquivo, isso não é verdade, voltou o arquivo para a pasta, porque ele copiou e colou lá dentro mesmo. O arquivo 3.txt apenas. É a letra D, o gabarito. Tá? Ficou 3 lá, sozinho. Próxima questão. Em um documento vazio do Word 365, em sua configuração padrão, um usuário inseriu uma tabela com uma linha e uma coluna. Então, o que ele inseriu? Isso aqui, ó. Uma linha e uma coluna é isso aqui, ó. Vou pegar aqui um quadrado. Aqui, um retângulo. Pronto. Foi isso que foi inserido, ó. Uma linha e uma coluna. Como cursou dentro da única célula inicial, executou as operações descritas a seguir na ordem que aparece. Digitou auxiliar e pressionou Enter. Digitou técnico e pressionou Enter. Digitou D e pressionou Enter. Digitou educação. No final digitou educação. É isso. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o resultante, né? As tabelas resultantes após a execução de todas as operações descritas. Então o cursor está aqui, o cursor começa aqui, tá? Aí ele foi e escreveu auxiliar e deu Enter. Quando dá um Enter, o que acontece? Isso aqui, como que eu posso dizer?
Isso aqui estica. Faz isso aqui, ó. Ela estica, vai para baixo aqui, ó. Pera aí. Faz isso aqui, ó. Toda vez que dá o Enter, estica mais, tá? Não vai criar uma outra que nem a nascer aqui, ó. Não vai criar uma outra linha, tá? E nem vai fazer o que está na A aqui, porque na A tem várias colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. E foi um por um, né? Uma linha e uma coluna, um por um, foi assim. Tá? Então, o que vai acontecer? Se fosse dado Tab, a tecla Tab, aí sim, acontecia o que aconteceu na C aqui. Ia criar umas novas linhas aqui, a tabela ia seguir. Mas como apertou o Enter, ele vai para a linha de baixo, sem alterar a tabela. Então, a letra E é o gabarito. Tá? É esse efeito que acontece aqui, ó, na letra E. Tá? Então, E é o gabarito. Se fosse Tab, seria C. Mas como foi Enter, tá? Aqui o pequeno detalhe, como foi Enter, é aí o gabarito. Próxima questão. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 365 em sua configuração padrão, para registrar eventuais enfermidades ou acidentes ocorridos com os alunos, bem como outras ocorrências. Aqui você tem a tabela, aqui na A você tem o mês, aqui no B você tem o tipo de ocorrência, e na C a quantidade de ocorrências que aconteceu. Tá? Uma tabela bem tranquila de ser interpretada. Até a linha 7 foram digitados os dados contendo o mês na coluna A, o tipo de ocorrência na coluna B e na coluna C a quantidade de vezes que o respectivo tipo de ocorrência foi registrado. Na célula C10 foi adicionada uma fórmula que registrou a média mensal do tipo de ocorrência e enfermidade. Assinar a alternativa que apresenta a fórmula que deve estar no C10 para estar de acordo com a planilha exibida. Então a fórmula é média C. Tá? O C média não existe, você pode tirar o C média fora. Você vai ficar com média C, tá? Como a principal alternativa aqui. Eu já falei no canal sobre média C, só que foi média Cs. O pessoal falou, nossa, que estranho, tem média Cs. Tem, quando vai avaliar um monte de tabela, um monte de colunas no caso, média Cs. Mas aqui é o média C mesmo, que vai avaliar um campo apenas aqui. É só uma comparação, não são várias comparações. Vamos lá. Então aqui você tem na A, média C. A síntese é o seguinte, da média C. Você tem que avaliar, ele tem que fazer a busca no intervalo que você quer avaliar o critério, tá? Você vai usar o critério, mas em que intervalo? Então você coloca o intervalo na frente, depois o critério e por último o intervalo onde tem os números que serão usados para fazer média, tá? Porque a média aritmética são com números. Então a A aqui, olha só, média C, aonde? Entre a B2 e a B7. Ó, B2 e B7 aqui. Perfeito, né? Vai olhar aqui e se estiver escrito enfermidade, ó, qual que é o critério? Se tiver escrito o quê? Enfermidade, eu só quero tirar a média da enfermidade. Então, se tiver escrito enfermidade, então você tira a média do C2 até o C7. C2 até C7 aqui, ó. Perfeito. Se você tirar a média aqui daqui das enfermidades, ó, vai dar 6, né? 6 dividido por 3 é 2. Perfeito, certinho. Este é o gabarito, a letra A. Tá? A forma, o média C é assim. Tá? O média C aqui, ó, na letra B, tá errado porque ele começa ele faz um comparativo dentro dos números, e os números serão usados para fazer a média. Então aqui ele inverteu a ordem da coisa. E na D, começou pela enfermidade. Você não começa pelos critérios. Você começa pelo intervalo que você vai avaliar o critério. Tá? Não pelo critério. E é isso. Letra A, o gabarito. Próxima. Um auxiliar técnico de educação, para colaborar no controle de frequência diária dos alunos, elaborou uma planilha por meio do Excel 365 em sua configuração padrão. Então aqui ele fez a tabelinha.
O usuário selecionou todos os campos mostrados na imagem. Em seguida, escolheu a opção Dados, Classificação Personalizada. Então aqui é como se fosse um filtro, né? Então vai fazer um filtro, Classificação Personalizada, e configurou a janela Classificação Personalizada conforme a imagem a seguir. Então aqui, ó, você tem a classificação personalizada. Você pode colocar vários critérios, né? Por exemplo, se tivesse mais colunas aqui, ele poderia pôr mais critérios. Aqui ele colocou um critério só, tá? Basicamente, ele poderia fazer direto aqui, mas ele quis fazer personalizada. Então, qual a coluna que vai ser classificada? A coluna aluno, tá? Que tipo de valor? Valor, aqui são as letras, e classificar em ordem crescente, que é a ordem crescente do A para o Z. Se fosse decrescente, era do Z para o A. Seria o contrário. Então aqui é como se ele estivesse colocando em ordem alfabética, tá? E aí colocou em ordem alfabética, o que vai acontecer, né? Após clicar o botão OK, o nome exibido na célula A5 será. Então, ordem alfabética. Olha só, na A2 está o Estevam aqui. Isso aqui vai ser alterado. Então, a partir da A2 começa a alteração. Então, na A2, qual que é o primeiro nome? Alice, né? Porque é A. Depois no A3. Depois da Alice vem a Bruna. A4. Depois da Bruna vem o Carlos. Carlos. A5. Depois do Carlos vem a Cristina, né? Aqui você tem que ter noção de colocar as coisas em ordem alfabética. E A6, Estevam. Tá certo? É isso que acontece, ó. Ordem alfabética. Perfeito, né? O C. Depois do C. 2C igual. Meu A, o A vem na frente do R. Perfeito. Cristina é o gabarito aqui, letra D. Próxima questão. O usuário preparou uma apresentação por meio do PowerPoint 365 em sua configuração padrão, contendo apenas um slide de duas formas, cujas características estão descritas a seguir. Forma 1, retângulo com animação de entrada esmaecer. Forma 2, elipse com uma animação de saída esmaecer. Para cada animação é necessário um clique ou Enter. Beleza. O usuário inicia a apresentação pressionando F5. Depois pressiona Enter, que é o momento 2. E por fim, mais uma vez o Enter no momento 3. Os números de formas visíveis em momento 1, 2 e 3 são respectivamente, né? Então ele vai dar o F5, que vai aparecer? Vai aparecer a elipse. Então aqui é 1, né? Uma imagem, aparece uma imagem. Então o que está 0 a gente já vai tirando fora. Aí quando ele der o Enter, vai aparecer o retângulo. Então ele está vendo duas imagens. Então 1 e 1 cai fora, vai ficar entre C e D. 1, 2 e 2 ou 1, 2 e 1. E quando ele der mais um Enter, a elipse cai fora e fica o retângulo. Então é 1, 2 e 1, a letra C, o gabarito. Próxima questão. Um usuário acessa com frequência sites governamentais e endereços de sistemas online usados pela escola. Para facilitar e agilizar o acesso aos principais endereços usados com frequência, o Google Chrome, versão 118, em sua configuração padrão, possui um recurso que permite cadastrar tais endereços, atribuindo nome a cada endereço e organizando-os em pastas. Aqui, tranquilo, gente. Você usa com frequência, que você tem favoritado, né? Então, o recurso é chamado de favoritos. A gente já respondeu várias e várias questões com relação a isso, tá? Quando cai Google Chrome, ou é favoritos, ou é download, ou é histórico. Sempre assim, né? Que cai nos concursos. Este aqui é favoritos. Você cria uma pasta com sites que você acessa com frequência. Você já deixa lá, facilitando a entrada. Próxima questão. Aqui é uma questão que a gente já respondeu aqui no YouTube. Tá? Acho que no curso também eu já respondi. É um pouco mais avançada, mas é até tranquilo. Olha só, um usuário auxiliando o professor a encontrar um material de apoio para uma disciplina deseja realizar uma busca no buscador do Google para encontrar apenas apresentações em formato PPTX
que contém a palavra geocentrismo. Para atender ao anunciado, a expressão deve ser usada na barra de buscas Então aqui, quando você quer fazer uma busca por arquivo, tá? Tipo de arquivo, PDF, PPTX, aqui vale para qualquer um, tá? DocX, você coloca o file na frente, file tape, o tipo de arquivo que você quer buscar e sobre qual assunto, né? Geocentrismo. Bom, seria assim. Mas, né, sem colocar aspas aqui é você restringir a busca. Mas, não sei se cabe recurso nessa questão. Porém, se você fizer assim, é a mesma coisa se você fizer o teste no Google. É que, corriqueiramente, né, as instruções, pelo menos no Google, é que coloca o tipo de arquivo na frente. Mas, se inverter a ordem dos tratores aqui, né, a ordem, eu lembrei no curso que eu fiz no Senai, o cara falou assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Né? Enfim, dá certo também. Provavelmente a VUNESP vai colocar com a letra B o gabarito, mas você pode pesquisar a fundo e tentar anular a questão. Corre, tem possibilidade de recurso, no meu entender. Tá? Porque nas orientações do Google, do próprio Google, de vários sites que trabalham com essa questão de informática, vai ser sempre nesse formato que eu estou falando para você aqui. Ó. O file tape vai na frente. Mas, enfim, letra B o gabarito. Próxima. Um usuário recebeu a tarefa de enviar via correio eletrônico por meio do gmail.com em sua configuração padrão um arquivo contendo uma prova a ser impressa, que seria aplicada a uma determinada turma da escola no dia seguinte. Para enviar o e-mail em um momento futuro pré-definido, após preencher todos os campos e anexos, o usuário deve, em vez da opção enviar, utilizar a opção que ele quer postergar o envio da mensagem. Poxa, talvez você não saiba, mas se você não soubesse, a gente pode usar a lógica. Pré-definir envio, parece meio estranho. Enviar no futuro, por que ia ter um nome assim? É estranho, né? Enviar no futuro. Não bate com a linguagem tecnológica. Envio suspenso aqui jamais poderia ser. Adiar envio também não parece uma linguagem própria de computador. Programar, aí sim, né? Porque você fala de programação, programar, a letra E, o gabarito. E no Gmail, ele fica lá no cantinho, né? Você vai escrever a mensagem, você começa a escrever, e na hora de enviar, lá no cantinho tem uma setinha. Olha só. Lá no cantinho tem uma setinha, você clicou na setinha, vai aparecer programar envio. A letra E, o gabarito, com certeza. Vamos para a última questão. Aqui são noções de segurança da informação. Bem tranquilo também, olha só. Assinar a alternativa correta, considerando as noções de segurança para senhas e ataques de tentativa e erro. Força bruta. Tá. Senhas com mais caracteres. Exemplo. Aí tem aqui o exemplo de vários caracteres. Contendo apenas letras, tendem a ser mais seguras que senhas com menos caracteres, contendo letras e números. Não é verdade, porque quanto mais você diferenciar o tipo de caractere, mais segura é a sua senha. Aí você coloca símbolo, número, letra, aí o negócio fica bem difícil mesmo. Então, quando tem só letra assim, é mais fácil para o hacker conseguir. B. Senhas com símbolos e letras são sempre mais seguras que senhas contendo apenas letras. Isso aqui está certo. Símbolos e letras são mais seguras do que letras, certo? Mesmo quando o número de caracteres da senha é muito diferente. Exemplo. Aqui, ó, você tem caracteres especiais e letras, e aqui só letras. A B, por enquanto, está certo, vamos ver o resto. Senhas que utilizam caracteres maiúsculos e minúsculos são seguras mesmo que tenham 6 caracteres no máximo. Isso aqui não tem muito a ver, não é seguro. Ainda assim são só caracteres. O interessante, só letras, né? O interessante é você mudar, colocar símbolos, números, diversificar. Senhas de 6 dígitos numéricos aqui é totalmente inseguro. Olha só, são seguras
por o sistema corporativo, tipo senha de banco. Mesmo que seja aplicado um ataque de força bruta, né? Isso aqui, na verdade, é um dos mais fracos. Senha de 10 dígitos numéricos sequenciais, gente. Não tem como, né? São mais seguros que 10 variáveis. Ele quis dizer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é, né, gente? Isso não é seguro. Pelo amor de Deus. Então, não tem jeito. É a letra B, o gabarito mesmo. E é isso. Essa é a correção na prova de informática do auxiliar técnico de educação.